Ela entrou no hospital com passos firmes, sem arrogância, mas com propósito. Vestia roupas simples, trazia uma mochila nas costas e um envelope nas mãos. Só queria visitar um paciente. Mas antes mesmo de explicar quem era, foi recebida com gritos, desconfiança e desprezo. O que ninguém sabia, nem o médico que a expulsou, é quem de verdade ela tinha vindo ver. E quando a verdade veio à tona, não havia mais como desfazer o erro. O relógio ainda marcava pouco depois das 9 da manhã, quando Danielle atravessou as portas de vidro do St. Mark's Medical Center, um dos hospitais mais respeitados e restritos de Seattle. Lá dentro, tudo era impecável. Mármore branco no chão, paredes de vidro fosco, aroma sutil de lavanda no ar. A arquitetura moderna refletia mais que luxo. Ela impunha poder. Era o tipo de lugar onde as pessoas sussurravam ao telefone e os sapatos não podiam ranger. Danielle entrou com a mesma calma com que sempre atravessou qualquer espaço onde sabiam que ela não pertencia. Vestia um jeans escuro limpo, uma blusa vinho de manga comprida e tênis básicos. A mochila preta já gasta pesava mais pelo que carregava emocionalmente que pelos poucos objetos dentro. No rosto, nenhuma maquiagem. No corpo, nenhuma pressa. Apenas a firmeza de quem sabe o porquê de estar ali. Parou diante do balcão da recepção. A mulher atrás do computador, branca, cabelo loiro preso, num coque rígido, jaleco sobre a blusa social, levou alguns segundos para notar sua presença. E mesmo quando notou, não sorriu. Bom dia, disse Danielle, com educação. Vim visitar um paciente da UTI. A recepcionista não respondeu de imediato. Olhou para Danielle com um misto de surpresa contida e incômodo. A mochila, a roupa simples, o tom de voz seguro, tudo nela destoava do ambiente. Nome do paciente? Benjamin Carter. Esse nome causou uma micro-reação. A mulher ergueu as sobrancelhas, digitou algo no sistema e então franziu a testa. E a senhora é Danielle Morris. Tenho uma autorização assinada. Respondeu, já tirando o envelope da mochila. Está tudo legalizado. A recepcionista olhou o papel com desconfiança, como se o simples fato de Danielle apresentar um documento a incomodasse. Ela leu por cima, passou o olho no selo, mas manteve o olhar impassível. A senhora vai precisar esperar um momento. Ela pegou o telefone do balcão e começou a discar. Não explicou nada. Danielle ficou parada ali, ouvindo as teclas do computador e o ruído do telefone chamando. Em poucos minutos, um homem de jaleco branco apareceu pela porta lateral. Estatura média, rosto firme, cabelo grisalho bem penteado. No crachá dourado lia-se Dr. Raymond Turner, diretor assistente da UTI. Ele parou ao lado do balcão e olhou diretamente para Danielle. A senhora está procurando o Sr. Benjamin Carter? Sim. Como disse à recepção, tenho uma autorização. Ele estendeu a mão, pegou o envelope e leu com expressão cada vez mais irritada. Onde conseguiu isso? O advogado dele me entregou pessoalmente. Dr. Turner bufou com desdém. Senhorita, isso aqui não prova nada. Qualquer um pode imprimir um papel, arranjar uma assinatura e aparecer por aqui querendo ver um paciente VIP. Danielle manteve a calma. A autorização está registrada, com firma reconhecida. Isso aqui não é cartório, senhorita. Ele levantou a voz de repente, fazendo algumas pessoas virarem o rosto. Aqui é um hospital, e não é qualquer um que entra para ver Benjamin Carter. Você tem ideia de quem ele é? Ela cruzou os braços. Tenho. E por isso mesmo estou aqui. O médico riu. Mas não foi uma risada leve, foi um deboche. Olha só. Então agora qualquer uma aparece dizendo que tem autorização. Ele virou para a recepcionista. Essa gente acha que pode inventar qualquer coisa. Danielle sentiu o sangue subir, mas não reagiu. Só apertou mais o envelope na mão. Eu não estou inventando nada. Quer saber? Disse Turner em voz alta. Chame a segurança. Já o quê?
Você ouviu? Ele apontou para o guarda que observava ao longe. Essa mulher está tentando acessar a UTI sem registro válido. Está criando confusão. A recepcionista ao lado soltou uma risadinha abafada. O tipo de riso que diz bem feito, como se Danielle estivesse sendo colocada no lugar. O segurança se aproximou, não agressivo, mas com firmeza. Senhorita, pode me acompanhar, por favor? Danielle olhou para o médico, depois para a recepcionista, depois para o segurança. Respirou fundo. Eu não sou uma ameaça, mas vocês estão prestes a cometer um erro que não vão poder apagar. Turner se virou de costas. Isso não é um problema meu. Danielle saiu acompanhada pelo segurança sob o olhar de todos. Não fez escândalo, não chorou, mas cada passo que deu naquela saída forçada marcou algo dentro dela. E o hospital ainda não sabia, mas acabara de empurrar pela porta a única pessoa que aquele paciente na UTI realmente queria ver. Do lado de fora do hospital, o vento de Seattle parecia mais frio do que o normal. Danielle parou a poucos metros da entrada, ainda sob o olhar do segurança que agora mantinha uma distância protocolar. Ela cruzou os braços, segurando o envelope contra o peito como se fosse uma armadura de papel. Não olhou para trás, não respondeu ao guarda, apenas ficou ali, imóvel por alguns instantes, como quem precisa engolir um orgulho que não deveria ter sido ferido. Ser expulsa não era novidade para ela. Em outros lugares, de outras formas, já haviam a feito se sentir como se estivesse onde não devia. Mas naquele hospital, aquilo tinha sido diferente. Dessa vez, ela tinha todo o direito de estar ali. E mesmo assim, foi tratada como uma ameaça. Do lado de dentro, a recepcionista voltou ao computador como se nada tivesse acontecido. Mas por trás do balcão, uma enfermeira jovem que havia testemunhado a cena murmurou para a colega ao lado. Aquilo foi demais, não foi? O quê? O jeito como o Dr. Turner gritou. E a recepcionista rindo. Não se mete, respondeu a outra. Vai querer arranjar problema? A jovem enfermeira se calou. Mas aquilo ficou nela, o rosto daquela mulher, o jeito como manteve a postura, mesmo sendo expulsa, e o olhar, um olhar que não implorava, apenas dizia, você sabe que isso está errado. Danielle pegou um ônibus e seguiu, até um pequeno café no bairro Central District. Pediu um chá, sentou-se na mesa dos fundos, pegou o celular e ligou para o número que estava no canto inferior da autorização impressa. A voz que atendeu era calma e firme. Escritório McAllister, bom dia. Fala com o Sr. Edwin. É ele. Quem fala? Danielle Morris. Me desculpe, mas acabei de ser expulsa do hospital mesmo com a autorização que o senhor me entregou. Houve um breve silêncio. Expulsa! O médico gritou comigo na recepção. Mandou chamar segurança, disse que eu estava tentando me passar por alguém. Ele chegou a ver a autorização, leu por cima e debochou. Outro silêncio, mais denso. Danielle, peço que não tente voltar hoje, mas amanhã cedo esteja na portaria às 8h em ponto. Estarei lá. Tudo bem. Isso que fizeram não vai passar batido. Fique tranquila. Ela agradeceu, desligou e ficou alguns minutos olhando para a xícara ainda cheia. A vontade era de gritar, mas ela não era esse tipo de mulher. Ela reagia com paciência, com firmeza, com retorno. Na manhã seguinte, Danielle estava pontualmente às 7h45 na frente do hospital. Usava as mesmas roupas, a mesma mochila, a mesma expressão serena que tantos confundiam com submissão, mas que na verdade era pura convicção. Às 8h, um carro preto parou na entrada lateral. Edwin McAllister, terno cinza claro, óculos de aro fino, desceu e foi direto ao encontro dela. Pronta? Desde ontem, eles entraram juntos e dessa vez ninguém os impediu. A recepcionista, ao ver Danielle acompanhada do advogado do hospital, perdeu por um instante a cor do rosto. Tentou sorrir, mas só conseguiu um leve levantar de sobrancelhas.
O segurança que a havia acompanhado até a saída no dia anterior também notou, mas desviou o olhar. Ele sabia. Todos ali sabiam. Daniele foi conduzida até uma pequena sala reservada no setor jurídico do hospital. Ali, Edwin tirou da pasta uma nova cópia do documento, agora protocolado no sistema interno do hospital com carimbo e selo digital. Está tudo aqui. Visita autorizada pelo próprio Benjamin Carter, com número de ID, assinatura e registro médico vinculado. Ninguém mais pode barrar você, nem o Dr. Turner. Ele saberia desde o início, se não estivesse tão ocupado medindo as pessoas pelas roupas. Daniele sorriu de lado, um sorriso curto, o único que ela usava quando confirmava uma vitória discreta. Ainda naquele dia, a direção do hospital emitiu um memorando interno solicitando que todos os atendimentos e liberações de visita fossem revisados de forma mais humana. Nada dizia diretamente sobre o ocorrido, mas todos sabiam do que se tratava. Na sala dos médicos, a notícia circulou com velocidade. Vocês viram quem era a mulher de ontem? A filha do Sr. Carter, parece. Sério? Confirmado pelo advogado dele, e o Dr. Turner mandou ela embora gritando. Que vergonha! Turner, ao saber da confirmação, não disse nada. Apenas trancou-se em sua sala por horas. Orgulho ferido, vergonha sufocada, mas ainda assim, sem arrependimento. Apenas irritação por ter perdido o controle. Daniele, por sua vez, não queria que ninguém pedisse desculpas. Ela não queria plateia. Só queria fazer o que veio fazer. Visitar o homem que a vida inteira ficou em silêncio. E agora, doente, decidira finalmente dizer alguma coisa. E dessa vez, ela não sairia pela porta empurrada. Dessa vez, ela ficaria. Daniele caminhava pelos corredores do hospital, acompanhada por Helena, a enfermeira de plantão naquele turno. As duas não conversavam, mas havia algo respeitoso no silêncio que dividiam. Sala 303, disse Helena, parando diante de uma porta fechada. Ele está sedado, mas ouve, às vezes reage. Daniele apenas assentiu com a cabeça. Helena hesitou por um instante. Posso te falar uma coisa? Claro, não sei o que fizeram com você quando tentou entrar aqui da primeira vez. Mas o hospital está diferente desde então. Só queria dizer que, se precisar de algo, pode contar comigo. Daniele olhou nos olhos dela. Não sorriu, mas o olhar era de gratidão. Obrigada, de verdade. Helena tocou o visor da porta e se afastou discretamente. Daniele ficou sozinha diante da porta do quarto. Respirou fundo. Apertou os dedos na alça da mochila, como se precisasse ancorar a si mesma antes de entrar. E entrou. O quarto 303 era silencioso, limpo e organizado. O som dos aparelhos monitorando os sinais vitais era quase hipnótico. O ambiente cheirava a antisséptico e calma. A janela deixava entrar uma luz cinzenta de fim de manhã. Na cama, Benjamin Carter, um homem que, mesmo desacordado, carregava a presença. Os traços do rosto, mesmo envelhecidos, ainda exibiam a imponência de alguém que liderou, que tomou decisões, que mandou. Mas ali, naquele leito, ele era só um corpo entre fios, tubos e respiração assistida. Daniele parou ao lado da cama e o observou por alguns segundos. Olá, Sr. Carter. A voz dela era baixa, mas firme. Eu sei que talvez o senhor não me ouça. Ou talvez ouça tudo, e só não saiba como reagir. De qualquer forma, estou aqui. Ela puxou uma cadeira e se sentou. Tirou da mochila um pequeno caderno e o colocou sobre o colo. Eu tentei entrar aqui ontem. Trouxe a autorização que o senhor mesmo assinou. Mas um médico... Ela respirou fundo. O Dr. Turner decidiu que minha aparência era mais importante que o documento. Ela olhou para as mãos dele, um pouco inchadas, mas limpas. Então falou, sem pressa. Isso não me surpreende. A vida inteira foi assim. As pessoas acham que a gente tem que parecer com aquilo que elas respeitam, mas o problema é que quase ninguém respeita a simplicidade. Benjamin permaneceu imóvel.
mas uma leve contração na pálpebra esquerda chamou a atenção dela. Ela se aproximou um pouco mais. Meu nome é Danielle. Danielle Grace Morris, sua filha. As palavras saíram com peso, como se tivessem esperado anos para serem ditas. Eu não vim te cobrar nada, nem presença, nem nome, nem herança. Eu só precisava saber se você era real. Ela se inclinou levemente e apoiou os cotovelos sobre os joelhos. A vida da minha mãe nunca foi fácil. Ela nunca te amaldiçoou, sabe? Nunca me disse que você era um monstro. Só dizia, ele tinha outra vida. E escolheu não incluir a gente nela. Mas eu sempre soube, sempre senti. Ela fez uma pausa e olhou para a janela. Quando soube que você estava aqui, eu não sabia se vinha. Mas alguma coisa me empurrou para cá. E, sinceramente, depois de tudo, estou feliz por ter vindo. Danielle se levantou, caminhou devagar até o pé da cama. Observou o monitor cardíaco. Os batimentos seguiam estáveis. Ela voltou para a cadeira, sentou-se novamente e ficou em silêncio, apenas observando. Do lado de fora, Helena passou com uma prancheta na mão e espiou discretamente pelo vidro. Danielle estava imóvel, sentada, mas havia algo naquela cena que falava alto. Está com ela? Perguntou um enfermeiro que passava. Primeira visita, respondeu Helena sem tirar os olhos do vidro. E olha, parece que ela não está vendo um paciente. Parece que está vendo uma história inteira. Enquanto isso, no andar de administração, Dr. Turner circulava pelos corredores com expressão tensa. A notícia já havia se espalhado. Danielle era filha de Benjamin Carter, reconhecida por ele, autorizada por escrito, validada pelo jurídico. Um colega médico, mais jovem, se aproximou com cautela. Dr. Turner, posso falar com o senhor um minuto? Fale. Só queria dizer que a forma como a situação foi conduzida pegou mal, sabe? Turner ergueu os olhos. Quer me dar lição agora? Não, mas acho que talvez seja a hora de pedir desculpas. O médico respirou fundo, impaciente. Eu sigo protocolos. Ela apareceu com uma história mal contada e com um documento assinado pelo fundador do hospital. Turner silenciou. Depois virou as costas e saiu. No final da visita, Danielle se levantou. Passou a mão nos lençóis, arrumando uma dobra. Tocou de leve o braço do pai. Eu volto amanhã, e depois de amanhã, até onde der. Ela não esperava respostas, só presença, e agora ela tinha isso. No sistema interno do hospital, o nome Danielle Grace Morris já aparecia vinculado ao prontuário do paciente Benjamin Carter. Havia uma tag especial destacando, autorizada por procuração e reconhecimento direto do paciente. Relação, filha, biológica. Foi a própria equipe jurídica que determinou a inclusão, depois que Edwin McAllister, o advogado pessoal de Carter, protocolou a visita e apresentou os documentos originais, assinados pelo próprio fundador do hospital, com firma reconhecida. Mas no St. Mark's, onde tudo era silêncio e aparência, essa simples atualização caiu como uma bomba discreta. Na recepção, a mesma funcionária que rira da expulsão de Danielle agora mal conseguia olhar para qualquer visitante nos olhos. A enfermeira Helena, por outro lado, já sabia de tudo, e em silêncio observava como o clima entre os funcionários mudava rápido. Danielle havia voltado à UTI naquela manhã. Como das outras vezes, não pedia nada além do direito de entrar. Estava com as mesmas roupas, a mesma mochila, a mesma calma, mas os olhares que antes a atravessavam, agora a acompanhavam com cuidado. Não por respeito, mas por medo. Na sala dos médicos, o nome Danielle Morris estava na boca de todos. Um residente, ainda em formação, comentou. Ela foi expulsa na recepção pelo Dr. Turner, né? Foi, antes de saberem que ela era filha do Carter. E agora? Agora ela pode entrar quando quiser. O nome dela está no sistema. Sabe o que isso significa?
Significa que todo mundo aqui vai andar em ovos até o fim da semana. No quarto 303, Benjamin estava desperto, os olhos abertos, mas silenciosos. Daniele entrou, fechou a porta com cuidado e se aproximou. Bom dia, pai. A palavra ainda era estranha na boca, mas fazia sentido agora. Ele não respondeu, mas a encarou. E por um instante, o olhar dele se suavizou. Ela sentou na cadeira ao lado, tirou o caderno da mochila e o abriu. Está todo mundo tenso lá fora. Parece que seu nome ainda tem poder. Ou talvez seja o medo de serem desmascarados, de terem tratado mal a filha do homem que assina o salário de metade deles. Benjamin soltou um som baixo, meio riso, meio dor. Eu não quero vingança, continuou ela. Mas também não vou fingir que nada aconteceu. Eu fui empurrada para fora, humilhada, com o seu nome no bolso. Ela o observou por um momento. Depois disse mais baixo. Sabe o que é pior, pai? Nem foi pelo que eu fiz. Foi pelo que eu pareço. E isso acontece mais vezes do que você pode imaginar. Benjamin moveu a cabeça num gesto mínimo, quase um pedido de desculpas. Daniele aceitou o gesto, mas não se comoveu. Ela queria que ele sentisse. Não pena, mas o peso do silêncio de uma vida. No departamento jurídico, McAllister falava com a direção do hospital. A senhorita Morris não quer entrevistas, não quer mídia, não quer cargo. Ela só quer o direito de estar onde o pai dela pediu que estivesse. O diretor suspirou. Isso é um problema. A imprensa vai acabar descobrindo. O problema já aconteceu, respondeu McAllister. E não foi ela quem causou. Mais tarde, Daniele passou pela recepção. A mesma funcionária estava no balcão. Quando viu Daniele, ajeitou a postura e tentou parecer cordial. Senhorita Morris, posso ajudar com alguma coisa? Daniele parou por um segundo. Não, só estou indo embora. Se precisar de algo, é só avisar, tá? Daniele a encarou, não com raiva, mas com a firmeza de quem se lembra de tudo. Ontem você riu de mim? A recepcionista congelou. Hoje você me chama de senhorita Morris. Eu não. Sou diferente de ontem para hoje. Só o que mudou foi que agora vocês sabem meu sobrenome. Ela não esperou resposta. Virou as costas e foi embora. Na sala da direção, Dr. Turner encarava a tela do computador. O nome de Daniele piscava no sistema, com selo de prioridade, com ligação direta ao fundador do hospital. A diretora de operações entrou. Precisamos conversar. Ele não disse nada. O que houve com ela foi grave. E foi público. Turner cruzou os braços. Eu não soube quem ela era, mas sabia quem você achava que ela não era. E isso é pior. Ele permaneceu em silêncio. Ela continuou. O hospital está sofrendo danos internos com isso. Não vamos segurar se ela decidir processar. Ela não quer processar, disse ele quase num sussurro. Mas poderia, e talvez devesse. Ela saiu da sala, deixando Turner sozinho, diante da tela, diante do erro, diante do nome que agora não podia mais ignorar. Na calçada do lado de fora, Daniele sentou-se no banco do jardim, tirou o caderno da bolsa e escreveu. Às vezes, a verdade não muda as pessoas, só revela quem elas sempre foram. Fechou o caderno, guardou na mochila e levantou. Com a mesma firmeza de sempre, ela não precisava da permissão de ninguém, porque agora o nome que tentaram silenciar era o nome que ninguém mais podia negar. Os corredores do St. Mark's sempre foram lugares de silêncio profissional. Nada era dito em voz alta. Mas naquela semana, o nome Daniele Morris circulava como se tivesse sido sussurrado por todas as paredes. Foi ela quem o Dr. Turner gritou? A mesma. E agora é filha do senhor. Carter, confirmado pelo jurídico. Está no sistema. O hospital inteiro ficou menor. Não fisicamente, mas na forma como seus profissionais começaram a medir as próprias palavras. Onde antes só existia protocolo, agora havia cautela, olhares laterais e um desconforto coletivo que só se sente quando a verdade chega tarde demais. Daniele passou pela recepção naquela tarde como quem apenas estava ali de passagem.
Mas todos sabiam que não era mais só uma visitante. Agora, ela tinha um nome. E, mais do que isso, pertencia àquele lugar, mesmo que ninguém tivesse dado a ela uma chave. A recepcionista tentou puxar assunto. Daniele só respondeu com um aceno, respeitoso, mas definitivo. Na sala da enfermagem, duas técnicas organizavam prontuários. Sabe, o que eu mais admirei nela? O quê? Ela não precisou levantar a voz, não precisou provar nada, só ficou firme. A enfermeira Helena, que ouvia a conversa, apenas confirmou com a cabeça. Dignidade não faz barulho, mas pesa. Dr. Turner não apareceu nos corredores naquele dia. Ficou em sua sala, encarando relatórios que não lia. Na tela, o nome dela piscava em vermelho no sistema interno. Visita autorizada por laço de sangue. Prioridade. Ele suspirou fundo. Pegou o telefone e discou para a diretoria. Raymond aqui. Solicito afastamento temporário. Por razões médicas. Do outro lado, silêncio. Depois, uma resposta seca. Pedido aceito. Boletim de afastamento será emitido ainda hoje. E assim, o homem que gritou, apontou e humilhou. Saiu por uma porta lateral, sem desculpas, sem anúncio. Mas todos sabiam. Na ala da UTI, Daniele sentou-se ao lado do pai mais uma vez. Benjamin Carter estava consciente, embora fraco, os olhos abertos, acompanhando cada gesto dela. Dessa vez, ele tentou falar. A voz saiu rouca, fraca. Daniele. Ela parou. O caderno no colo. O coração na garganta. Estou aqui. Ele respirou com dificuldade. Eu soube o que fizeram com você. Ela manteve os olhos nele. Firme. Eu sobrevivi. Benjamin olhou para o teto, depois para ela. Não foi o que eu queria, mas foi o que aconteceu. Houve um longo silêncio entre os dois. Ele segurou a mão dela com menos força do que gostaria. Você voltou. Sempre volto. Quem sabe de onde veio, sabe para onde deve ir. Mesmo quando não é bem-vindo, ele fechou os olhos, cansado. Mas um traço de alívio apareceu em seu rosto. Como se finalmente o nome que ele carregava tivesse alguém real para receber. Na copa dos funcionários, enquanto tomavam café, dois enfermeiros conversavam baixo. O que será que vai acontecer agora? Com o hospital, com ela. Acho que ela já fez o que tinha que fazer. Só por ter voltado, já venceu. Enquanto isso, no setor de humanização, a coordenadora revia os protocolos de atendimento. Pediu que a equipe assistisse a um vídeo de capacitação sobre empatia e escuta ativa. Isso é nova ordem? Não. É iniciativa pessoal. Por quê? Ela respondeu sem tirar os olhos da tela. Porque não quero que outra Daniele Morris passe por esse hospital e saia como intrusa. Daniele sentou-se no jardim do hospital no fim da tarde. O mesmo banco de sempre, a mochila ao lado, o caderno aberto. Escreveu devagar. Quando o ambiente muda por medo, é reação. Quando muda por respeito, é transformação. Eu não pedi nada, só permaneci. Na saída, uma funcionária da limpeza a abordou timidamente. Senhorita Morris? Sim, só queria dizer obrigada por mostrar que a gente também pode entrar pela porta da frente. Daniele sorriu, dessa vez de verdade. A porta é de todos. Eles só esqueceram disso por um tempo. Ela saiu andando, mesma roupa, mesma postura, mas agora todos os passos dela ecoavam com mais firmeza, porque agora ela não era mais invisível. A luz que entrava pelas janelas do quarto 303 era diferente naquele fim de tarde, mais suave, quase dourada. Daniele entrou no quarto como sempre fazia, sem pressa, sem cerimônia. Ela já conhecia cada passo daquele caminho. O ranger leve da porta, o som constante dos monitores, o leve chiado do oxigênio, tudo já fazia parte de uma rotina estranhamente familiar. Benjamin Carter estava acordado, o corpo ainda fraco, mas os olhos atentos. Quando ela entrou, ele a acompanhou com o olhar. Não havia surpresa, nem estranhamento. Havia aceitação. Daniele se aproximou, tirou a mochila, puxou a cadeira
e se sentou ao lado da cama, como fazia todos os dias. Oi, pai, disse, quase num sussurro. A palavra já saía com menos peso. Ele moveu os lábios, quase imperceptível. Daniele, ela se aproximou um pouco mais. Estou aqui. Benjamin respirou fundo. A voz, quando veio, era rouca, quebrada, mas clara o suficiente para atravessar tudo o que não havia sido dito por décadas. Você... minha filha... Daniele não respondeu de imediato. Apenas fechou os olhos por um momento, absorvendo o som daquelas palavras. Ela esperou tanto tempo, ouviu tantos não ditos, que agora aquele pequeno reconhecimento tinha o peso de um mundo inteiro. Sim, eu sou. Benjamin piscou devagar. Depois moveu a mão em direção a dela. O gesto era frágil, quase simbólico, mas ela entendeu. Segurou a mão dele com as duas, com delicadeza, como quem segura algo que sempre existiu, mas que só agora foi permitido existir. Você tem os olhos da sua mãe, murmurou ele. Daniele sorriu, e pela primeira vez em muito tempo, os olhos se encheram de lágrimas. Não as lágrimas de dor, mas de algo que parecia libertação. Ela sempre disse que o Senhor tinha outra vida, e que a gente não cabia nela. E eu cresci tentando entender o que a gente era, se nem nome tinha. Benjamin fechou os olhos, como se cada palavra dela o empurrasse para um lugar onde memórias que ele evitou por anos voltassem à superfície. Grace, ela não me cobrou. Não, ela só viveu e me ensinou a fazer o mesmo. Silêncio. Daniele continuou. Eu não vim aqui pelo seu dinheiro, nem pelo seu sobrenome. Vim porque, no fim, todo mundo merece saber de onde veio, mesmo que demore. Ele a olhou e nos olhos dele havia algo entre arrependimento e gratidão. Você me perdoa? A pergunta veio baixa, cansada. Daniele pensou por um instante. Não é sobre perdoar, é sobre encerrar direito. Eu não preciso de explicações. Só precisava ouvir isso, que eu existi para você. Benjamin apertou sua mão com o pouco de força que ainda tinha, e naquele gesto não havia culpa. Havia paz. Do lado de fora, a enfermeira Helena observava discretamente por uma fresta da porta. Viu a cena com os olhos marejados. É disso que se trata, disse para si mesma. É isso que ninguém ensina nos livros. Mais tarde, Daniele saiu do quarto, passou pela recepção da UTI sem sequer ser parada. Ninguém se atrevia mais a perguntar quem ela era. Na saída do hospital, sentou-se no banco do jardim. Pegou o caderno e escreveu. Fui chamada de filha. Não por caridade, não por vergonha, mas porque no fim a verdade não precisa mais se esconder. Ela fechou o caderno e sorriu sozinha. A história que começou com um grito e uma expulsão, agora tinha outra forma, um nome, falado com voz fraca, mas carregado de tudo que ela sempre quis ouvir. Na manhã seguinte, o hospital parecia o mesmo. Corredores limpos, médicos apressados, atendentes concentrados. Mas algo havia mudado. Ninguém falava alto, e quando falavam, olhavam por cima do ombro, como se não quisessem ser flagrados pela própria consciência. O nome Danielle Morris já não era sussurrado como antes. Agora era mencionado com um cuidado calculado, quase como se carregasse algo sagrado. A filha dele está aí hoje? Perguntou uma residente ao passar pela enfermaria. Está. Chegou cedo. Ficou mais de 1 hora com ele. E ele falou com ela? Chamou ela de filha. A enfermeira Helena ouviu tudo em silêncio. Não disse nada, mas sorriu discretamente. No refeitório dos funcionários, 2 técnicas do setor administrativo almoçavam em silêncio. Até que uma delas comentou. Aquilo foi feio demais, né? O quê? O jeito como trataram ela no começo. O médico, a recepcionista. A outra suspirou. E agora? Vai fazer o quê? Não sei. Só sei que eu não dormiria tranquila sabendo que expulsei a filha do dono. Dr. Turner continuava afastado, oficialmente por razões médicas. Mas a ausência dele pesava nos bastidores. E
Não era a falta do médico, era o silêncio que ficou no lugar da arrogância. Todos sabiam que ele não havia se desculpado, e isso incomodava mais do que qualquer erro, porque o hospital era feito de protocolos. Mas o que havia acontecido com Daniele não era erro de procedimento, era erro de caráter. Daniele continuava a visitar o pai todos os dias. Entrava sem chamar atenção, saía sem fazer barulho, mas cada vez que passava pelos corredores, os olhares abaixavam, não por respeito, mas por vergonha. No terceiro dia seguido, ao passar pela recepção, a recepcionista que a havia humilhado tentou novamente parecer simpática. Bom dia, senhorita Morris. Está tudo bem com o Sr. Carter? Daniele parou. Olhou diretamente nos olhos dela. Está melhor. Obrigada por perguntar. A mulher abriu um sorriso nervoso. Daniele então completou com voz calma. Não sei se você lembra, mas quando eu estive aqui pela primeira vez, você riu. Silêncio. E hoje você sorri de outro jeito. A recepcionista tentou se justificar, mas Daniele já tinha virado as costas. Não precisava de desculpas. Ela só queria que eles nunca mais se esquecessem do que fizeram. Em uma sala interna, o diretor de operações do hospital conversava com Edwin McAllister. Ela vai tomar alguma atitude formal? Não, já disse que não quer exposição, não quer conselho, nem cargo. E o que ela quer? Estar com o pai. Só isso. O diretor balançou a cabeça. É impressionante. Depois de tudo o que passou, ela ainda mantém a dignidade. E talvez isso seja o que mais nos envergonha. Na ala da UTI, a equipe médica recebeu um novo protocolo de humanização do atendimento. Ninguém disse abertamente que era por causa de Daniele, mas todos sabiam. E, curiosamente, ninguém reclamou, porque ver alguém ser humilhado injustamente depois reconhecido é um espelho difícil de encarar. Naquele fim de tarde, Daniele saiu do quarto do pai e foi até o jardim. Estava mais vazia do que o normal. Ela sentou no mesmo banco, pegou o caderno e escreveu. A verdade pesa mais quando ela é silenciosa, quando não exige desculpas, quando só existe com dignidade. O que doeu neles não foi o erro. Foi o fato de eu não ter reagido como eles esperavam. Fechou o caderno. Ficou olhando o céu cinza por alguns minutos e depois se levantou. Ela não precisava de reconhecimento, nem de estátuas. Só precisava que, dali em diante, ninguém mais fosse empurrado para fora só por parecer errado aos olhos dos outros. Porque agora todo o hospital sabia. O nome dela era Danielle Grace Morris, e ela era filha de Benjamin Carter. Benjamin Carter faleceu numa madrugada tranquila, sem alarde. Os monitores cessaram seu som aos poucos, como se entendessem que aquele corpo já não precisava mais ser acompanhado. A enfermeira Helena foi a primeira a entrar no quarto, viu o monitor estático e, com respeito, fechou a porta sem pressa. Depois avisou a equipe e, em seguida, ligou para McAllister. Danielle chegou ao hospital pouco depois das 6 da manhã. Soube pelo advogado. Entrou sozinha, sem seguranças, sem família, apenas ela. Foi até o quarto 303, agora vazio. A cama ainda estava quente. Ela tocou os lençóis e respirou fundo. Ele partiu, mas me viu, e isso já é mais do que eu pensei que teria. No escritório de McAllister, 2 dias depois, Danielle sentou-se diante da mesa de Mog no escuro. Do outro lado, o advogado abriu uma pasta com calma. Ele deixou poucas instruções, mas todas muito claras. Danielle ficou em silêncio, ouvindo. Todo o patrimônio pessoal, não vinculado ao hospital, passa diretamente para você. Está no testamento há meses. A assinatura dele na autorização de visita já era parte disso. Ela não reagiu. Continuava firme, como sempre. Mas McAllister viu a emoção nos olhos dela. Não a lágrima, mas o peso do significado. Mais do que isso, ele continuou. Benjamin deixou registrada a criação de uma fundação. Em nome da sua mãe, The Grace Initiative.
Danielle ergueu os olhos pela primeira vez. Minha mãe? Sim. Uma organização filantrópica voltada à saúde preventiva em bairros periféricos e regiões negligenciadas. Ele queria que você decidisse como ela deve ser administrada. Ela engoliu em seco. Grace não tinha nem convênio médico, mas agora dava nome a uma instituição que poderia salvar vidas. McAllister empurrou um envelope selado na direção dela. E, por fim, ele deixou isso aqui, a única carta que escreveu de próprio punho nos últimos meses. Danielle pegou o envelope devagar. Na frente, escrito com letra trêmula. Para Danielle, minha filha. Ela abriu. Leu com calma. Cada linha carregava o peso de anos de silêncio. Danielle, o tempo é cruel, e eu o deixei passar achando que poderia retomar depois. Mas você chegou. E me mostrou que o tempo perdido pode, pelo menos, ser encerrado com dignidade. Você me fez enxergar o que eu tentei ignorar. Sua força, sua postura, sua presença. Tudo isso me deu mais paz nos meus últimos dias do que qualquer título ou fortuna. Não posso mudar o que fui. Mas posso te entregar com humildade o que construí. Leve meu nome se quiser, ou deixe-o para trás. Mas saiba que você foi a única coisa que eu deixei certa. Benjamin. Danielle fechou a carta. Não chorou, mas sorriu com os olhos. Porque pela primeira vez alguém havia escrito seu nome completo com orgulho. Dias depois, a fundação foi oficialmente registrada. Danielle optou por não incluir o nome Carter em nenhum documento. A instituição se chamava Grace Initiative, e apenas isso. Nos primeiros meses, a fundação financiou clínicas móveis, treinamentos para agentes comunitários de saúde, bolsas para estudantes negros de enfermagem e medicina. Nada disso foi feito com câmeras. Não houve imprensa, nem discursos. Danielle apenas apareceu. Firmou contratos, visitou unidades e, sempre com a mochila preta nos ombros e o caderno dentro. No hospital, um novo painel foi instalado em homenagem a Benjamin Carter. A direção queria incluir o nome da filha. Ela recusou. Eu não preciso estar nesse quadro. Eu já deixei minha marca onde realmente importa. Na sala de descanso dos médicos, uma jovem residente comentou: ela recusou até cadeira no conselho? Recusou. Disse que já tinha o que precisava. O que ela tinha? A enfermeira Helena, que escutava de longe, respondeu: nome, dignidade e agora, legado. Danielle voltou ao hospital uma última vez. Foi até o jardim. Sentou-se no banco de sempre. Pegou o caderno. Escreveu: o testamento mais valioso. Não veio no papel. Veio no olhar, na última vez que ele me chamou de filha e na primeira vez que me viu por completo. Ela fechou o caderno, sorriu levemente e se levantou. Ela não era a herdeira de um império. Ela era a continuação de uma história que começou com desprezo e terminou com verdade. O nome Danielle Morris já não causava desconforto nos corredores do St. Mark's Medical Center. Causava respeito, mas não o respeito imposto pelo medo. Era aquele outro tipo, o que nasce quando alguém age com firmeza sem ferir, com verdade sem precisar provar. Desde o falecimento de Benjamin Carter, a movimentação dentro do hospital havia mudado. Sem anúncios, sem cerimônias públicas, as decisões começaram a carregar mais cuidado, mais cautela, mais escuta, não porque alguém havia mandado, mas porque alguém havia mostrado. Dr. Raymond Turner permaneceu afastado, oficialmente, ainda por motivos médicos. Na prática, todos sabiam. Sua presença naquele ambiente se tornara insustentável. Na sala dos médicos, os novos residentes já eram instruídos com um lembrete informal. Aqui ninguém julga pelo que o paciente ou o visitante veste. Por causa da Danielle, né? Exatamente por causa dela. A recepcionista que havia zombado da presença de Danielle continuava no cargo,
Mas cada vez que uma mulher negra se aproximava do balcão, ela mudava o tom. Falava com mais gentileza, não por obrigação, mas por memória. Bom dia, senhora. Seja bem-vinda. E ao fundo da mente, um eco repetia: ontem você riu de mim, hoje você me chama de Senhorita Morris. Enquanto isso, Daniele não voltou a pisar no hospital como visitante frequente. A última visita foi silenciosa, apenas para entregar um envelope. Dentro, um bilhete. Não quero cargo, não quero painel. Quero apenas que a próxima pessoa que vocês julgarem pela aparência receba, pelo menos, o benefício da dúvida. Daniele Grace Morris. Ela estava ocupada com outras coisas. A Fundação Grace Initiative já havia atendido 1.400 pessoas em 3 estados, com clínicas móveis, exames gratuitos, assistência para grávidas sem cobertura de saúde e uma nova ala de apoio psicológico em bairros negligenciados. E tudo isso sem uma única coletiva de imprensa. Sem uma linha de autoelogio, só serviço, só entrega. No refeitório do hospital, uma funcionária nova comentou com Helena: "Por que todo mundo aqui fala dessa Daniele como se fosse uma lenda?" A enfermeira sorriu. Porque ela poderia ter destruído tudo isso aqui, mas escolheu curar. Certo dia, o diretor-geral do hospital chamou McAllister para uma conversa reservada. "Você acha que ela voltaria? Para quê? Para falar, para contar sua versão, inspirar o corpo clínico." O advogado balançou a cabeça com um sorriso breve. Daniele não dá palestras. Ela vive o que precisa ser dito. E isso basta. Em uma escola pública no bairro Rainier Valley, Daniele falava com um grupo de estudantes. Nada sobre o hospital, nada sobre o pai, apenas sobre escolhas. Vão te subestimar, vão te olhar de cima a baixo e decidir quem você é. Mas se você mantiver a calma, a dignidade e souber quem é de verdade, eles não têm mais poder sobre você, porque o seu valor não vem do que eles veem, vem do que você constrói. Os alunos aplaudiram, e uma menina da última fileira levantou a mão. "Você já se vingou de alguém?" Daniele sorriu com os olhos, pensativa. "Não, eu só fiquei em pé. E às vezes, isso é a maior vingança que existe." Na porta do hospital, um novo cartaz foi colocado com os princípios institucionais. Entre eles, lia-se: "Respeito não se mede pelo crachá, nem pela aparência, mas pela humanidade que cada um carrega ao entrar." Ninguém assinou aquela frase, mas todos sabiam de onde ela vinha. Daniele continuava com sua mochila preta, seus tênis simples e o caderno que carregava desde o primeiro dia em que pisou naquele hospital. Agora, as anotações eram outras. Ideias de expansão da fundação. Mapas de bairros vulneráveis. Nomes de jovens que poderiam receber bolsas. E entre as páginas, uma folha dobrada. A carta do pai. Ela não lia com frequência, mas mantinha ali, como quem carrega um fim que deu paz. Justiça foi feita, mas não nos tribunais, não na mídia e nem nas manchetes. Foi feita no comportamento de quem mudou, no constrangimento de quem zombou e no silêncio digno de quem venceu. Daniele nunca disse "eu venci", mas também nunca mais foi interrompida. E isso era mais que suficiente. Fazia semanas que Daniele não pisava no hospital, não por raiva, mas porque já tinha feito o que precisava ser feito. O que começou com uma humilhação pública terminou com uma reconciliação silenciosa. Ela foi expulsa por um médico que gritou e saiu por cima, com a voz do próprio pai, lhe chamando de filha. Ela não precisou gritar de volta, nem subir num palco. Bastou permanecer. Certo dia, Daniele voltou ao hospital, não para visitar, nem para revisar papéis, apenas para sentar no jardim, o mesmo banco de madeira onde ela parou dias após ser expulsa. Agora, sentava com o caderno no colo, folhas novas, ideias em andamento. Ela havia crescido sem ter muito, mas agora tinha algo que nem todo bilionário consegue alcançar: paz com sua origem. Olhou em volta.
O hospital seguia seu ritmo. Pessoas entravam, saíam, médicos passavam apressados, e alguns, quando haviam, paravam, não por obrigação, mas porque sabiam o que ela havia deixado ali. Ela abriu o caderno, escreveu com calma. O que vale nem sempre aparece. O nome no crachá pode enganar, o tom da voz pode mentir, mas o valor real, aquele que muda o ambiente, é invisível, e só os atentos conseguem enxergar. Fechou o caderno, e dessa vez, antes de levantar, deixou um bilhete embaixo do banco, sem nome. Se você foi mal recebido aqui, lembre-se, o problema não era você, era quem te olhou com os olhos errados. Daniele saiu andando devagar, com a mesma mochila preta, com o mesmo andar firme, com os mesmos olhos calmos, mas agora ela não carregava peso, carregava legado. A fundação que criou já havia chegado a outras cidades. Cada clínica aberta levava o nome de Grace, não de Carter, porque o nome que criou o impacto foi o da mulher que resistiu em silêncio, assim como a filha dela. Na saída do hospital, uma funcionária da limpeza se aproximou. Senhorita Daniele, ela parou, sorriu. Sim, eu só queria dizer obrigada por entrar aqui com coragem e sair maior do que muitos que tentaram te apagar. Daniele apertou a mão dela, firme, com respeito. É por nós que eu fiz isso, não por ele. Na calçada, antes de atravessar a rua, ela olhou uma última vez para trás, não para rever o prédio, mas para ter certeza de que não deixava nada pendente. Ela não herdou apenas dinheiro, herdou a oportunidade de fazer diferente, e usou isso com grandeza. E você, já parou para pensar quantas pessoas incríveis são subestimadas todos os dias só por causa da aparência? Comente aqui embaixo. Se você estivesse no lugar de Daniele, teria voltado depois de tudo? Ou teria deixado para lá? E se essa história te tocou, se inscreva no canal. Toda semana você encontra aqui histórias que emocionam, inspiram e fazem justiça com o que a vida tenta esconder.